queridos amigos, muita paz a todos. É com imensa alegria, com imensa satisfação que estamos aqui para esses momentos de reflexão, de troca de experiência, de aprendizado, agradecendo o carinho da presença de todos, da oportunidade sempre fraterna e extremamente enriquecedora de juntos compartilharmos informações sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa realidade mortal, que é o que importa na vida, é a vivência da caridade, é o exercício da fé, é tudo aquilo que nos direciona a Deus e ao próximo, que nos integra nessa grandeza da criação, na grandeza do universo. Quando Jesus enunciou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e estava dando o sentido para a felicidade, o sentido para a vida na Terra e a maneira pela qual nós podemos e devemos encontrar a felicidade e ter uma vida produtiva, uma vida realizadora. Então é assim que nós vamos conseguir ter uma vida produtiva, uma vida realizadora. Dessa maneira, fazendo todo o bem que esteja ao nosso alcance e servindo ao nosso próximo. É com imensa alegria que agradecemos aqui a presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, não por mim naturalmente, mas para ajudar o trabalho a crescer, o canal a crescer, para que a mensagem se multiplique, a fim de que possa ajudar a todos aqueles que necessitam. Nós hoje vamos falar sobre o poder da oração, da prece, a eficácia que a prece possui na vida do ser humano. E para iniciar, não poderia ser diferente, nós vamos fazer uma oração. Ok? Então eu convido a todos a se concentrarem, quem desejar fechar os olhos, para rapidamente podermos orar. Senhor Deus, Pai de nossas vidas, muito obrigado por esses momentos no qual nos encontramos a fim de fortalecer os laços com o Senhor. Enriquece-nos, Senhor, de paz, de amor, de bondade, de misericórdia, a fim de que esses sentimentos de fraternidade e paz, de cristandade e fé, de religiosidade verdadeira, possa pairar em nossa mente, em nosso coração, a fim de que nossas vidas sejam cada vez mais produtivas e realizadoras em Teu santo nome, Senhor Deus. Sê conosco, muito obrigado por tudo e graças a Deus. Então, queridos amigos, como dizíamos, a nossa temática de hoje, desse momento, é sobre o poder da oração. Quando nós falamos sobre a oração, ou sobre a prece, ou sobre a reza, dependendo do hábito de cada um, da religião de cada um, da maneira como cada um se direciona, na verdade isso são palavras, porque o principal mesmo é o sentimento que nos eleva, que nos enriquece. Orar é nos ligar a Deus, independente da religião que a pessoa possua. A oração não possui uma religião específica, todas elas possuem práticas de oração. E até mesmo pessoas que muitas vezes não têm uma religião definida, não querem ter pelas razões as mais variadas, mas acreditam em Deus, elas oram a Deus. Elas oram a Deus e ali cultivam a sua fé. E isso é o principal, cultivar a fé e ao mesmo tempo exercer o bem ao próximo, que é o que as religiões nos ensinam. A oração, portanto, não é pertencente à crença X ou Y, é pertencente a todos. Buda, o grande mestre do budismo, costumava dizer que orar é falar a Deus, meditar é ouvir Deus. Notemos então a sabedoria das palavras de Buda. Orar é falar a Deus, meditar é ouvir Deus. Pela meditação, nós fazemos um silêncio interior tão grande que ouvimos o Criador. Agora, quando oramos, nós então enunciamos palavras ou pensamentos e então estamos conversando com o Criador, porque Ele nos ouve. E ao nos ouvir, naturalmente nos aproximamos a Ele. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a questão da oração. E ele ensina, ao lado dos espíritos, naturalmente, que respondem suas questões, nos ensinam de que há 3 coisas nós podemos nos submeter na oração. 3 coisas nós podemos nos submeter: pedir, louvar e agradecer. Quando nós estamos orando a Deus, ou orando a Jesus,
ou orando ao Mestre, ao Senhor das crenças mais variadas, cada um na sua crença possui as nomenclaturas mais variadas. Pouco importa, o mais importante é o sentimento que nos liga a Deus, ao Criador, não importa o nome que se lhe dê, o importante é esse vínculo que se tem com Deus. 3 coisas, então, nós podemos nos submeter, como diziam, nós podemos pedir as coisas mais variadas, e Deus atenderá de acordo com a sua vontade. Isso é fundamental, porque há algumas pessoas que pedem a Deus, mas acreditam que Deus é obrigado a conceder tudo que ela está pedindo. Ora, na verdade, nós podemos pedir qualquer coisa a Deus na nossa oração, mas sabendo que Ele responderá conforme a vontade dEle e não conforme a nossa vontade. Até porque nem sempre aquilo que nós estamos pedindo é realmente o melhor. Nós podemos estar pedindo uma coisa que não é o melhor para nós. Portanto, podemos pedir, mas tendo a certeza que nem tudo se concretizará, porque Deus fará o que é melhor para cada um. E peçamos coisas sábias, não peçamos as quinquilharias do dia a dia. Peçamos harmonia, peçamos saúde, vamos pedir grandeza, vamos pedir paz. E se for para pedir algo material, vamos pedir coisas importantes. Se estivermos precisando de um emprego, que Deus nos ajude, mas coisas importantes para a vida, e não as picuinhas e as coisas miúdas do dia a dia. Então, o primeiro ponto, pedir. O segundo ponto que é possível nós nos submetermos na prece é louvar. Louvar é o ato de engrandecer a divindade. Quando nós oramos a Deus, quando oramos a Jesus, ou, como já dissemos, quando oramos de acordo com a crença de cada um, quaisquer nomes que queiram se dar para os devidos mestres e guias que a pessoa cultive, não importa, cada um na sua fé, mas louvar é o ato de engrandecer aqueles que nós estamos cultivando. Engrandecer, utilizar palavras que demonstrem esse valor, que elevem, que demonstre o nosso amor, o nosso sentimento, a nossa consideração por aquele ser ao qual está sendo direcionada a nossa oração. E a terceira postura a qual podemos nos submeter, segundo ensina o Espiritismo, é agradecer. Que podemos dizer que dos 3 pilares, pedir, louvar e agradecer, esse é o principal, agradecer. Porque nós não só podemos, como devemos ser gratos à divindade. Gratos por tudo, pela vida, por tudo de bom que nos acontece, por tudo aquilo que temos, pelo bem que nos acontece, pelo mal que não nos acontece. E até mesmo pelos desafios que muitas vezes podem parecer difíceis, podem parecer obstáculos, podem parecer complicados, podem parecer ruins até muitas vezes, mas até esses desafios nós devemos agradecer, porque são eles que nos fazem crescer. São esses desafios que fazem com que nós venhamos a crescer, e esse crescimento nos eleva, nos abençoa e nos ilumina. Nas horas difíceis nós crescemos muito mais, meus irmãos, do que nas horas fáceis. Então agradeçamos acima de tudo, por tudo de bom que nos acontece, pela saúde, pela paz, pela harmonia, pela família, pelos amigos, pela vida, pelo trabalho, por tudo. Mas agradeçamos também pelas dificuldades, porque elas Deus envia para nos impulsionar, para nos fazer crescer, para nos fazer elevar, a fim de que sejamos criaturas melhores. Portanto, todos nós podemos e devemos orar. A oração nos conduz a Deus, a algo superior a nós. É também um ato de humildade, porque a humildade também é reconhecer que existe um ser ou seres superiores a nós. É reconhecer que eu sou pequeno na grandeza, dentro da grandeza da criação. A oração também é um ato de muita humildade. Não é à toa que em todas as religiões da humanidade sempre foi incentivado o hábito da prece. Jesus, por exemplo, ensinou seus discípulos a orar. Os discípulos lhe disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então lhes ensinou, em um dia muito belo, lhes ensinou a sábia e eterna oração do Pai Nosso.
Os discípulos lhe pediram: ensina-nos a orar, e ele ensinou. E no Pai Nosso nós vemos o pedido, o louvor e o agradecimento. 7 pedidos existem no Pai Nosso, ao lado do louvor e do agradecimento, em pouquíssimas frases de uma rápida oração. Porque a oração não necessita ser muito longa, ela tem que ser sincera. Se a pessoa quiser que ela seja longa, não há problema algum. Podemos fazer uma oração longa, maravilha. Mas lembrando que isso não é o principal. O principal é o sentimento que se deposita na oração. Qual o sentimento que eu estou depositando na minha prece? Isso é o principal. É melhor 1 minuto de uma prece sincera do que 1 hora de uma prece somente supérflua, sem sentimento algum, simplesmente por obrigação. Como no passado era muito comum se dizer: você pecou, então fique 2 horas orando. Fique ajoelhado em alguma coisa que vai lhe machucar, para você aprender. Faça 100 Ave Marias e 50 Pai Nossos. Tudo isso tem um certo valor, mas o valor principal da oração não é esse. O valor principal da oração é a sinceridade, é a humildade verdadeira. Eu olhar para o céu e dizer sinceramente: muito obrigado, Senhor, tem mais valor do que se eu ficasse 2 horas sem qualquer tipo de sentimento, somente enunciando palavras. Então a oração ela pode ser longa, não há problema algum, mas lembrando que o principal, mais importante do que ser curta ou longa, é ela ser sincera, é ser do sentimento, é sair do coração e não apenas das palavras, porque Deus vê o que está no coração do ser humano e não apenas nas palavras do ser humano. A nós, uns aos outros, nós podemos até nos enganar uns aos outros com as nossas palavras, mas a Deus ninguém engana. Então o sentimento humano, Deus vê. O que se passa no fundo do coração, Deus percebe. Tudo. Se nós estamos querendo nos exibir, se estamos querendo enrolar, se a vaidade aqui está presente, Deus sabe de todas as coisas. A Ele nós não enganamos. Não foi à toa que Jesus disse, em determinado momento: quando quiserdes orar, não façais como os fariseus, como os hipócritas, que vão para praças públicas e oram em voz alta, para que todos vejam que eles estão orando, e assim serem aplaudidos e elogiados pelo mundo. Ora, declaro-vos que eles já receberam a sua recompensa. Não receberão a recompensa de Deus, porque já estão sendo elogiados pelo mundo. Já receberam sua recompensa. Digo-vos em verdade, quando quiserdes orar, ide para o seu quarto, para a sua casa, em particular, em silêncio, em segredo, sozinho, e orai. E Deus, que vê o que se passa em segredo vos recompensará. É uma sabedoria tão grande de Jesus e das demais religiões, de todas as religiões da humanidade, quando se referem à oração, que nos induz a essa prática. Até mesmo aqueles que porventura não possuem crença nenhuma, os ateus, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, que nós respeitamos, embora discordamos, mas respeitamos, até mesmo essas criaturas deveriam se entregar à prática da oração. E já que não acreditam em Deus, que orem pela natureza, que pensem no universo, que orem mentalizando as forças da natureza, já que estão inseridas no mesmo universo que nós, e sentirão essa força espiritual, essa força interior que dimana da criação, porque Deus está impregnado, a sua grandeza está impregnada na sua obra. Toda a criação guarda a sabedoria do seu Criador. Quando nós interiorizamos isso, nós passamos a entender os verdadeiros valores que a prece tem para nos proporcionar e perceber como que ela faz bem ao ser humano, como faz bem à vida e como é importante que desde cedo nós venhamos a ensinar, a incutir essa ideia em nossas crianças e jovens para que cresçam com o hábito da oração.
E repetimos sempre, independente da crença que a pessoa possua, o hábito da prece, ele é fundamental. Quantas pessoas que alegam não ter tempo para a oração, mas na verdade nós temos tempo para tudo. Quando dissemos que não temos tempo para a oração, estamos dizendo que ela não é prioridade em nossas vidas. Porque se eu dedicar 1 minuto para a prece, quando eu acordar, por exemplo, de manhã, e mais 1 minuto antes de adormecer, para agradecer do dia que tive, já estarei orando e em contato com Deus. Claro que o contato com Deus, alguns companheiros podem estar se perguntando, esse contato com Deus não é só através da prece, é o dia a dia nosso, é o trabalho, é o estudo, é a leitura? Evidente que sim. Quando fazemos coisas boas, sempre que fazemos coisas boas, estamos agradando a Deus e estamos em contato com Ele. Mas o benefício da oração é que nós estamos naquele momento concentrado pura e simplesmente o pensamento nesse diálogo com o Criador. Então isso tem um valor extraordinário em todos os sentidos, no sentido físico, espiritual, emocional, afetivo e nas demais tarefas do dia a dia, profissional. Já está provado, pesquisas demonstram que pessoas que têm hábitos espirituais, e hábitos espirituais, entenda-se a oração, a prática da caridade, a boa leitura, tudo isso são práticas espirituais, a meditação. Se eu oro, se eu medito, se eu faço bem, se eu estudo coisas boas, tudo isso são práticas espirituais. Quando nós cultivamos esses hábitos, a vida transcorre de forma mais saudável. Saudável física e saudável também emocionalmente. Em todos os sentidos. As pessoas adoecem menos. As pessoas conseguem ter mais amigos. Conseguem ter mais harmonia dentro do lar. Conseguem executar com mais êxito as tarefas para as quais ela se predispõe a realizar. Porque tudo vai transcorrendo com uma energia mais positiva. Não é um passe de mágicas. É apenas um exercício de tranquilidade espiritual, de confiança, que traz mais alegria de viver, que traz mais entusiasmo. E isso tudo vai nos tornando melhores a cada dia. Mais felizes, mais realizadores. E assim a vida vai se tornando melhor e mais produtiva. Em todos os aspectos considerados. E uma vida mais produtiva, mais realizadora, depende de vários aspectos, inclusive dos hábitos espirituais que nós devemos ter. Fizeram uma pesquisa em Harvard, que é uma das melhores universidades do mundo, e nos Estados Unidos é o país que mais se faz pesquisas, devido ao incentivo à ciência, que lá é muito grande. Fizeram uma pesquisa em Harvard, deve ter cerca de 20 anos aproximadamente, aonde pegaram aparelhos tipo eletroencefalograma, que verifica o funcionamento cerebral de alta precisão, para poder detectar o funcionamento cerebral, o funcionamento do cérebro de algumas pessoas em determinadas situações. Então pegaram pessoas que tinham certos hábitos, certos vícios e utilizaram o aparelho para ver o funcionamento cerebral. Pegaram outras e pediram outro grupo de pessoas para ter pensamentos de violência, pensamentos de raiva e outros mais. E então detectaram, deixaram o aparelho funcionando, conectado ao cérebro, para ver como era o funcionamento cerebral nesses momentos. Pegaram outras pessoas para ter pensamentos sensualistas. E então, mesma coisa, os aparelhos, várias modalidades. E pegaram também pessoas religiosas, padres, pastores, freiras, médiuns, oradores, escritores, pessoas vinculadas à religião, que tinham hábitos espirituais e que comprovadamente eram pessoas boas. E pediram que elas ficassem em posição de oração. E durante a oração fizeram a mesma aplicação da máquina como fizeram nos outros casos, durante a prece. Quando pegaram os resultados, foi fascinante. Porque aquelas pessoas que tinham
pensamentos negativos de raiva, de rancor, de ódio, de sensualidade exacerbada, demonstrava no resultado do exame certos pontos negros, áreas escuras no cérebro da pessoa. E aqueles que se dedicavam à prece, à oração, detectaram no cérebro da pessoa claridade, pontos variados de luz. E esses pontos variados de luz que estavam no cérebro dos que oravam, dos que eram pessoas boas, além de iluminar o cérebro da pessoa, essa luz ela se discorria e se espalhava pelo corpo, proporcionando saúde física e espiritual e emocional naqueles que tinham o hábito da oração e da prática do bem e que eram sinceros naquilo que praticavam. Tudo isso nos leva a crer, a perceber e a ter a certeza do valor da oração, meus irmãos. O valor da prece ele é tão extraordinário. Mahatma Gandhi costumava dizer, Gandhi que foi aquele grande herói que libertou a Índia do jugo da Inglaterra, que instaurou através da paz os movimentos de desobediência civil, de resistência pacífica e não violenta, e que inaugurou a era da descolonização afroasiática através da paz e da não violência. E Gandhi que foi inspiração para Martin Luther King, para Mandela, para tantos trabalhadores missionários que vieram depois. Gandhi foi um herói que através da paz libertou a Índia e levou uma mensagem maravilhosa ao mundo. Um dos maiores seres humanos que já pisou na face da terra. Que liderou uma nação através da resistência pacífica e do amor ao próximo. Quando havia conflitos entre a Índia e a Inglaterra, ele pregava o amor, nunca o ataque. E dizia que até mesmo se alguém se ferisse, que nunca foi a sua vontade, porque ele pregava a paz e a não violência, mas quando alguns companheiros seus resolviam duelar e alguém se machucava, mesmo que fosse alguém do exército da Inglaterra, do exército inimigo, ele então dizia que tinha que cuidar, tinha que tratar, tinha que dar atenção. E as pessoas diziam, mas é um inimigo, é alguém do exército inglês que se machucou. E ele dizia, não importa, é através do amor que nós vamos superar todas as barreiras humanas. Esse era Gandhi. E Gandhi dizia que a oração é a respiração da alma. Da mesma forma que o corpo precisa do ar para respirar, o espírito precisa da prece para respirar. O espírito precisa da oração para sobreviver. O corpo precisa do ar para sobreviver. O espírito, a alma, precisa da oração para sobreviver. Então a oração é a respiração da alma, nas palavras de Mahatma Gandhi. E ele dizia, eu sou um homem de oração. O silêncio interior que me fez me dedicar à prática da meditação e da oração constantemente, esse exercício da meditação e da oração salvaram a minha vida, porque nos momentos de tensão, nos momentos de mais luta, e ele foi preso inúmeras vezes, sua família foi perseguida, prejudicada, incompreensões, calúnias as mais variadas. Ele disse, nos momentos de maior sofrimento e maior angústia, nas maiores incertezas e maiores dores físicas e emocionais que eu vivi, foi na oração e na meditação que encontrei forças para poder superar, suplantar e prosseguir na minha tarefa, que eu entendia ser a minha missão para com a Índia e para com a humanidade. Era nesses momentos de oração e de meditação que ele superava, se fortalecia e prosseguia. Dediquemo-nos, meus irmãos, à oração e à meditação. Hoje, os problemas emocionais pelos quais a humanidade vive, em grande parte deve-se à ausência desses dois valores, dessas duas práticas, orar e meditar. Hoje, quando olhamos as crises que a humanidade passa de ansiedade, de depressão, de medo, de síndrome do pânico, de toques, de complexos de culpa, dos sentimentos mais variados que possamos imaginar,
Eles possuem inúmeras causas e requerem tratamento, obviamente. Não estou aqui descartando os tratamentos. Claro que existem remédios para tratar as síndromes, para tratar as depressões, e cada um a seu turno que procure o seu médico. Não é isso que queremos tratar aqui. Os remédios e os médicos estão aí para ajudar. O que queremos dizer é o seguinte: quem se dedica à prática da oração e da meditação constantemente, diariamente, supera muito mais facilmente qualquer transtorno emocional. Mesmo que precise de remédios, não estamos descartando eles, repito, o médico é que vai dizer. Mas a oração e a meditação independe de médico, independe de receita, independe de prescrição. Todos podemos e devemos nos dedicar. E quando nos dedicamos à oração e à meditação diariamente, nós superamos os nossos problemas emocionais com uma intensidade, meus irmãos, tão grande, que se todos soubessem disso, com certeza se dedicariam mais à oração e à meditação. Se todos soubessem disso, de que a oração e a meditação são um poderoso remédio para a superação dos transtornos emocionais, se todos soubessem disso e tivessem essa certeza, que a oração e a meditação são um poderoso auxílio para a superação dos transtornos emocionais, repito, se todos tivessem essa certeza, com certeza se dedicariam mais e as síndromes seriam muito menores. Porque tudo começa no pensamento. Toda a agitação, todo o medo, todo o transtorno, toda a depressão, todo o conflito começa na mente. No momento em que a meditação e a oração silenciam a minha mente, os conflitos também silenciam. E ao silenciarem, porque o medo, ele começa no pensamento. A ansiedade começa no pensamento. O pânico começa no pensamento. O conflito, tudo começa no pensamento. A meditação e a oração fazem tranquilizar e esvaziar a mente. Esvaziando o pensamento, eu vou matando a raiz do conflito que está comigo. Por isso o poder da oração e da meditação. Se a pessoa tem um medo qualquer, a pessoa tem medo de voar de avião, porque tem medo do avião cair. Isso está no pensamento dela, isso não existe. Está no pensamento. A meditação elimina os pensamentos negativos. E eliminando os pensamentos, elimina também o medo. Então, meus amigos, entreguemos-nos à oração, a essa prática espiritual e a meditação também, como estamos repetindo sempre. Mas o nosso foco hoje é analisar mais a oração. Entregando-nos a esses valores espirituais, a vida se torna muito melhor, muito mais prazerosa de ser vivida, muito mais realizadora. O médium Divaldo Pereira Franco, que é um dos maiores médiuns da atualidade e um ser humano fantástico, Divaldo Pereira Franco conta, e ele tem muitos contatos com os espíritos. Divaldo Franco tem muitos contatos com seres espirituais, ele vê os espíritos, ele psicografa obras, as mais variadas, vindas do mundo espiritual. Divaldo Pereira Franco, ele conta, dentre muitos casos e fatos que poderia se narrar, ele conta que certa vez ele leu num jornal de um senhor que tinha se suicidado no Rio de Janeiro. Divaldo Franco é baiano, um senhor que havia se suicidado no Rio de Janeiro. E ele ficou tão comovido, a notícia foi pelo jornal, ele não conhecia a pessoa, mas ele ficou tão comovido, um senhor que se atirou na frente de um trem, se matou no Rio de Janeiro, e ele tinha o hábito, Divaldo Franco, tinha o hábito de anotar num caderno nomes de pessoas que estão em sofrimento para poder orar. E ele viu aquele caso do jornal e ficou tão sentido com a situação, tão tocado no sentimento, que ele anotou o nome da pessoa. Nunca havia visto aquele senhor, não tinha qualquer laço com ele, mas anotou para orar. Falou, vou orar por ele, porque foi um caso que me tocou muito. E periodicamente orava. Pedia a Deus por aquela pessoa, por aquele senhor, por aquele espírito, pela forma como ele havia morrido tão trágica, devia estar em sofrimento no mundo espiritual. E então ele orava. Passados 15 anos, aproximadamente, isso ele narra, ele estava em uma noite muito difícil,
de muitas dores, sofrimento, ele estava sozinho em sua casa. E Divaldo conta que estava refletindo sobre a vida quando ele viu adentrar um espírito no seu quarto. Os médiuns têm esse poder, essa faculdade de ver os espíritos. Ele viu adentrar um espírito no seu quarto, que ele nunca havia visto e não reconheceu. Ele olhou, e o espírito olhou e disse: "Você lembra de mim?" E Divaldo Franco conta que olhou para ele e disse: "Desculpe, mas eu não me recordo." E ele falou: "Vou lhe contar então quem eu sou. Há 15 anos eu cometi suicídio na Terra. E você, vendo num jornal a notícia da minha morte, você anotou o meu nome e começou a orar por mim. E hoje, 15 anos depois, eu venho lhe agradecer e venho tentar retribuir de alguma forma a sua dificuldade. Hoje eu vejo que você está em algum sofrimento e eu venho lhe dizer que tudo passa, que todo sofrimento passa. Você me ajudou muito, caro Divaldo. Sem me conhecer, você me ajudou muito nas suas preces pedindo a Deus por mim. Eu sofri muito após a minha morte, porque a vida não acaba com a morte. O espírito continua vivendo, como você sabe. E eu sofri após a minha morte, porque o suicídio não é solução, porque a vida continua. A solução é buscar ajuda para os nossos problemas, mas o suicídio não é solução. Quem está passando por um problema, procure ajuda e a solução virá, mas não tente fugir pelo suicídio, porque é uma ilusão e é um equívoco. Ele olhou para Divaldo e disse: "Muito obrigado. Hoje eu vejo que você está passando por dores e venho te lembrar que tudo passa. As minhas dores passaram e você ajudou muito com a sua prece. Você e minha mãe foram as únicas duas pessoas que oraram por mim após a minha morte. Muito obrigado, Divaldo. Continue orando e ajudando as pessoas, porque é isso que faz a vida valer verdadeiramente a pena. E é isso que agrada a Deus, orar e servir. Muito obrigado." Ele então se foi. E o nosso querido Divaldo conta que nunca mais esqueceu daquela situação, daquela cena, porque 15 anos após, aquele ser apareceu para lhe agradecer. E uma pessoa que ele nunca viu, para vermos o poder que a oração possui. Alguém que ele nunca havia visto, que ele simplesmente leu no jornal e anotou o nome e começou a orar, a oração beneficiou. E beneficiou de uma forma magistral, porque a oração leva benefícios a todos aqueles aos quais direcionamos ela. Estejam na terra, estejam na imortalidade, estejam onde estiverem. Oremos por nós, pelas pessoas, pela nossa família, pelos amigos, por aqueles que já partiram. Oremos. E a oração beneficiará a todos aqueles que necessitam. Também na terra, para as nossas necessidades pessoais, a oração traz enormes benefícios. Quando oramos a Deus e dissemos no início, podemos pedir, louvar e agradecer. Agradecer sempre e pedir vez que outra. E nós então vamos nos fortalecendo. Quando nós confiamos em Deus e pedimos que Ele nos abençoe, a nossa possibilidade de ter êxito maior nas tarefas é muito maior. A possibilidade de ter um êxito mais profícuo, mais realizador, mais proveitoso é muito maior quando estamos conectados com a divindade. Quantas e quantas situações eu já pude comprovar na minha vida pessoal, e creio que os amigos que nos ouvem também, do poder que a oração tem quando nos direcionamos a Deus, como que o auxílio vem. Pode não vir como nós estamos pedindo. Como dissemos, nem sempre o que nós pedimos é o melhor. Eu posso pedir algo a Deus e Ele pode fazer de forma diferente e aquilo ser o melhor e não o que eu queria. Então Deus faz de acordo com a sua vontade. Mas pode ser que Ele faça aquilo que nós pedimos, depende da vontade dEle. Mas o principal é nos submetermos à sua vontade. É nos vincularmos a Ele pelo pensamento. E então estamos conectados com a vida superior. E aí a vida se torna melhor e tudo vai se realizando melhor. As atividades se realizam. Por isso, quando estamos de olho nas nossas intuições, nos nossos pensamentos, no nosso lado
espiritual, as ideias que fluem, é Deus atuando em nós. E essa atuação através de cada um de nós é que vai tornando a vida mais profícua e os atos, as nossas ações, as nossas realizações vão se tornando ainda mais realizadoras, porque estamos conectados a Deus. Todos nós que temos uma religião e temos o hábito de orar, já podemos comprovar a eficácia da prece de alguma forma. Já tive inúmeros exemplos na minha vida pessoal, e creio que os amigos também, de como que a oração nos beneficia, nos fortalece, nos abençoa, nos ajuda a encontrar os caminhos corretos para viver, a nos demonstrar o caminho certo da vida, a nos demonstrar o caminho para a paz e para as boas realizações. Basta confiarmos. Se nós, seres humanos, nos ajudamos uns aos outros, que dirá Deus ajudando a humanidade? Ele que é todo poder e todo misericórdia. Eu me lembro que Madre Teresa de Calcutá, certa vez, ela que foi um ícone da paz, ela que foi um símbolo da caridade, da fraternidade universal, Madre Teresa de Calcutá costumava dizer que a fé é a força mais potente que existe no universo, é a fé. E naturalmente, através da oração e da caridade, nós manifestamos a fé. Certa vez, Madre Teresa estava em uma das casas de caridade que ela fundou inúmeras com as suas irmãs, mas certa vez ela estava em uma, que era uma das maiores em Calcutá, e então havia acabado a comida para dar aos pacientes, aos doentes, aos idosos que elas cuidavam. E então uma das suas irmãs disseram: Madre, acabou a comida. E ela disse: vamos pedir a fulano, vamos pedir a ciclano. E elas falaram: já pedimos aos amigos, nenhum deles tem. Já solicitaram fulano, já nenhum deles tem. E as suas irmãs disseram: não temos mais a quem recorrer. E Teresa disse: temos sim. Já pedimos aos amigos, aos irmãos, já corremos atrás de tudo e não conseguimos, mas sempre há a quem recorrer. Quando a ajuda não está dos lados, a ajuda vem do mais alto. Vamos orar. E então juntas elas oraram, de forma muito contrita, de forma muito sincera e concentrada, pedindo a Deus. E Madre Teresa disse às suas irmãs: Jesus disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis. Tudo o que pedirdes ao Pai, o Pai vos concederá. Então ela disse, Jesus nos falou que tudo o que pedirmos ao Pai, o Pai nos concederá. Então vamos pedir o que estamos precisando e vamos aguardar se é a vontade dele. Fizeram a parte delas, que foi pedir ajuda, que foi correr atrás de comida, nada conseguiram, foram pedir a Deus. E então pediram: Senhor, se for da tua vontade, nós te pedimos algo para poder alimentar os nossos doentes, já que essa noite não temos nada para lhes dar. E então encerraram a oração, agradeceram e foram trabalhar, foram cuidar dos pacientes. E Madre Teresa disse: vamos aguardar, vamos esperar, vamos continuar procurando entre os amigos, mas vamos aguardar a bondade de Deus. E passado um tempo, uma meia hora que fosse, parou um caminhão em frente da instituição. O rapaz olhou para fora e disse: quem é Madre Teresa de Calcutá? E ela saiu no meio das suas irmãs. Usavam todas a mesma roupa, aquela roupa azul e branca que caracterizavam as missionárias da caridade, que foi a ordem fundada por Madre Teresa, Missionárias da Caridade. Aquela roupa branca com um crucifixo no ombro e com 3 tarjas azuis na testa. A primeira tarja um azul mais largo, o segundo um azul mais médio e o terceiro um azul mais fino, que simbolizava a tarja mais larga Deus, depois o Filho e o Espírito Santo. E as cores azul e branca é porque o azul é a cor, na tradição católica, da Virgem Maria. E essa indumentária simbolizava as missionárias da caridade. O rapaz chegou de caminhão e perguntou: quem é Teresa de Calcutá? E ela então saiu baixinha, pequenininha, mas sempre muito firme, muito lutadora, e disse: sou eu, Madre Teresa, sou eu, meu filho. Pois não? E ele disse: é que eu trouxe aqui uma doação. Um senhor que a senhora ajudou há bastante tempo, ele queria
lhe recompensar pelo bem que a senhora fez a ele. E então ele resolveu enviar em alimentos. E aqui estão os alimentos que ele mandou, onde eu posso colocar? E ela disse: ah, meu filho, que Deus te abençoe, muito obrigado. Ajude-nos a colocar aqui, por favor. Quando o rapaz abriu o caminhão, lá estava uma quantidade enorme de alimentos, que serviria para vários e vários dias, não só para aquela noite, mas para vários e vários dias, para atender os seus irmãos e irmãs que estavam internos naquela instituição. Meia hora depois da prece que ela fez. E assim, a oração e a caridade guiaram a vida de Madre Teresa de Calcutá. A oração e a caridade são as principais ações que um ser humano deve se preocupar em praticar enquanto está na terra, meus irmãos. Quando oramos, nos vinculamos a Deus. Quando agimos no bem, nos vinculamos a Deus e ao próximo. E isso torna a vida enriquecedora. E assim, Madre Teresa de Calcutá fundou instituições de caridade, mais de 600 instituições de caridade, entre asilos, creches, albergues, orfanatos, abrigos, casas do pão, enfermarias, instituições as mais variadas, mais de 600 pelo mundo afora, em mais de 100 países de todos os continentes, levando a mensagem de Jesus, do amor ao próximo, que foi o símbolo da sua vida, tornando-se ela sinônimo de caridade. Ao ponto de hoje, as pessoas às vezes usarem, de forma até jocosa, como quando alguém está fazendo bem, às vezes as pessoas brincam, está pensando que é Madre Teresa? Tamanho símbolo de caridade que ela se tornou, ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 1979 e se transformando num dos maiores nomes da fraternidade universal de todos os tempos. O mesmo poderíamos dizer de Chico Xavier, o mesmo poderíamos dizer de Irmã Dulce, o mesmo poderíamos dizer de Mahatma Gandhi, o mesmo poderíamos dizer de tantos e tantos outros que passaram por essa terra querida e que nos ensinaram, meus irmãos, como nos ensina a doutrina espírita, o espiritismo, e como nos ensina também o catolicismo, o protestantismo, o budismo e todas as crenças da humanidade. Esses grandes missionários da humanidade nos ensinaram o que nos ensinam todas as religiões, que é o poder da oração. E não só a religião, a ciência também está nos ensinando o poder da oração. Antigamente a oração era um hábito apenas religioso. Hoje a ciência está comprovando o poder da oração. Então a ciência e a religião caminham cada vez mais unidas. E assim demonstram, não só pela fé, mas pela comprovação, através da ciência, nos demonstram o poder da oração. O bem que ela faz para quem o pratica. O bem que a oração faz para quem ela é direcionada. O bem que a oração faz para as nossas atividades. O bem que a oração faz, meus irmãos, para tudo e para todos, nesse benefício espetacular, simples, ingênuo, que está a braços com todas as pessoas, gratuito, porque não precisa de intermediário, não precisa de ninguém para que eu peça a pessoa para orar por mim. Eu posso orar por mim mesmo tranquilamente. Se alguém orar por mim, ótimo, mas eu posso orar por mim. Todos podemos nos direcionar à oração, pobres, ricos, poderosos, simples, empregados, desempregados, doentes, saudáveis, todos podemos nos entregar à oração. E essa prática extraordinária que Deus concedeu ao mundo, exatamente por ser fundamental, por ser tão importante aos seres humanos, Ele concedeu livre para todos, entreguemos-nos a elas, meus amigos. E as outras práticas também, a meditação, a caridade. Mas hoje o nosso foco aqui é a oração. Entreguemos-nos à oração. A prece, meus irmãos, é, como dizia Mahatma Gandhi, a respiração da alma. E quando Jesus ensinou os apóstolos a orar através do Pai Nosso, estava demonstrando à humanidade o valor e o poder da oração, que nós devemos praticar diariamente, pedindo, louvando e agradecendo, para ajudar o mundo a ser melhor, porque essa é a nossa tarefa na Terra, ajudar a construir um mundo melhor. Estamos na Terra para dar uma contribuição, para fazer uma diferença. E qual é a contribuição que estamos fazendo no mundo? Para que o mundo seja melhor.
Quando oramos e nos entregamos ao bem, estamos dando a nossa contribuição. Façamo-lo pela oração e pela caridade e teremos uma vida realizadora, uma vida produtiva, feliz e dedicada aos verdadeiros valores da existência. Eu gostaria de agradecer, meus irmãos, meus amigos queridos, pela presença de todos, por todos aqueles que nos prestigiam, que estão aqui neste momento, independente do momento, seja hoje ou seja o momento que for, que estão aqui conosco, porque os trabalhos permanecem pela internet. Agradecer a presença e o carinho de todos e que fortaleçamos esses laços espirituais em nós, para que o nosso mundo possa ser cada vez melhor e possamos ser aqueles que multiplicamos o bem que experimentamos, a fim de levar alegria e paz a todas as pessoas. E já que falamos de oração, vamos orar para encerrar as nossas reflexões de hoje. Senhor Deus, Pai de todos nós, ilumina e abençoa todos aqueles que necessitam, especialmente aqueles que mais sofrem. Mas acima de tudo, Senhor, queremos te agradecer e te louvar por tudo que nos concede, pela proteção, pela paz, pela saúde, pela harmonia, pela oportunidade de servir, de ajudar, de orar, de aprender. E pedimos que o Senhor nos abençoe para que nossas vidas sejam cada vez mais realizadoras e produtivas, no campo do bem, no campo do amor e da caridade, do serviço ao próximo, a fim de que o tempo cada vez mais valha a pena, construindo um mundo melhor, que é a tarefa de todos nós. Sê conosco, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por tudo, muita paz, muito amor, que Deus abençoe. Façamos todo o bem que nos seja possível e sejamos felizes. Muita paz e muito obrigado.